gente está reunido mais um mês, mais um tempo precioso como conselho, como tantas coisas que Deus tem nos dado, o privilégio e a oportunidade ao redor da mesa de crescermos em comunhão, relacionamento e essa ideia toda de realmente nos tornarmos uma igreja para a cidade e trazer respostas, espirituais diante de tantos dilemas sociais que a gente enfrenta hoje na sociedade, principalmente nessas grandes cidades como Ribeirão Preto, onde Deus nos plantou para pastorearmos. Só ainda sobre o Maicon tem ido às quintas-feiras lá na Torre com a gente também. Se você quiser conhecê-lo mais, quinta ele está lá com a gente, para você se aprofundar um pouquinho melhor aí nesse projeto. O nosso interesse, como o pastor Lércio comentou, temos tido o privilégio como conselho ao longo desses últimos anos de apoiar tantas obras e tantos projetos. Nosso anseio também como conselho é nos tornarmos cooperadores desse projeto lá, em nome de Jesus. Então, além da sua igreja local, se você quiser, junto com a gente como conselho, também nos procure para agregarmos aí esses próximos passos, para continuarmos levando essa mensagem de esperança aí para o Brasil, para o mundo afora, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, por favor, capítulo 16. Eu vou te falar sobre 2 avisos que nós temos, mas está totalmente linkado aqui na mensagem. Eu, quando tenho tido a oportunidade de falar, eu tenho falado sobre ser uma igreja para a cidade e não só uma igreja na cidade, de nós pensarmos sobre esse tema. Todas as vezes que Deus me deu o privilégio de falar aqui, eu mencionei sobre isso. Eu tenho pensado nisso para a minha vida, para a minha história. Eu posso desenvolver, dentro do meu ministério, uma igreja na cidade, muito tranquilo, me envolver com os projetos locais, dia a dia da nossa caminhada, da nossa trajetória, e não é errado. Mas eu posso decidir, através dos dons que Deus me deu, conectar esse corpo maior, que é uma igreja, para a cidade. Aí eu entendo que a nível de conquista, de transformação e de relevância, nenhuma igreja local vai conseguir essa amplitude se não for o corpo de Cristo. Eu acho que para as nossas questões locais, onde Deus nos plantou, na cidade, bairros e zonas na cidade, é muito efetivo todo o projeto que a gente desenvolve. Mas a nível de amplitude de cidade, de conquista, de transformação, de resposta para a cidade, aí é nosso como um corpo mesmo. Isso tem me feito repensar muitas prioridades nessa caminhada. E dentro desse texto, eu quero pensar nesse personagem que todos nós conhecemos muito bem, que é Davi. Diz assim, 1 Samuel 16, versículo 14, até versículo 19. 1 Samuel 16, de 14 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte de um espírito maligno, o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Versículo 18, eu quero dar uma ênfase aqui, por favor. Então respondeu um dos moços e disse: eu conheço um filho de Jessé, o belemita,
sabe tocar, é forte e valente, é homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida nessa manhã. Pedimos agora que o teu Espírito Santo a revele em nossos corações. Como precisamos nos tornar respostas para essa geração, Deus. Nós precisamos, como igreja, levar essa esperança ao perdido, mas também resposta aos grandes dilemas que a sociedade atravessa nos dias de hoje. Nos ajude a ser esses tocadores de harpas, que vai fazer toda a diferença para mudar todo tipo de cenário dessa cidade, Deus. É assim que nós clamamos essa verdade em nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre resposta ou estatística. Tenho pensado sobre isso. Em dias tão desafiadores, onde que o mais importante é visibilidade, nos tornarmos respostas para os desafios que uma cidade atravessa como igreja, é um dos grandes desafios para nós. Eu sempre nesse cenário, eu creio que eu penso que tanto o Brasil quanto várias regiões e nações do mundo têm experimentado sem precedente esse crescimento, esse desenvolvimento da fé, do evangelho, com as perseguições, como o Marcelo falou. Mas a igreja nunca parou por conta de perseguição. A igreja, quanto mais ela foi perseguida, mais ela, veio para a sua realidade. Eu acho que o grande problema nosso aqui é porque falta perseguição no Brasil. O grande problema nosso é porque sobra tempo. E a gente acaba se tornando só meros espectadores, e críticos de plantão de todos os fatos e acontecimentos. Nós temos crises enormes no Brasil hoje para lidar como igreja. A primeira é a crise daqueles que criticam e julgam todo o tempo o crescimento da igreja. Os caras são chatos demais. O tempo todo estão criticando o crescimento da igreja. Bastou a igreja crescer, esse grupo diz assim, pecado, em pecado. Esse cara está tudo em pecado. Tudo herético, tudo herético. Teologia deles, nada a ver. E aí ficou um grupo cheio de crise, cheio disso, cheio daquilo, por conta do crescimento da igreja. Coisa que nós estamos orando há décadas no Brasil para a igreja romper, para as sementes frutificarem. E aí tem esse grupo cheio de crise. Aí tem um outro grupo que fica do outro lado, em crise, porque não cresceu. O tempo todo nessa crise, olhando, por que o outro cresce? Por que fulano? Por que deu certo com ele? Por que deu certo assim? Como assim? Eu sou mais zeloso, como Elias lá. Não, mas eu sou o mais zeloso aqui nessa cidade. Eu não cresce, não dá certo. E aí vira uma crise e nós ficamos perdendo tempo com isso. Quando eu olho para esse texto, eu olho para Davi nesse anonimato, um jovenzinho, menino, cuidando de ovelha, obedecendo todos os princípios, esquecido, podia ter sido totalmente cheio de crise, porque foi esquecido quando o profeta chega na sua casa, e depois vai os seus irmãos buscá-lo, chega, ele é ungido rei na frente de todo mundo lá, aquela situação toda, ele podia não ter querido ir lá naquele momento, não vou, vocês me abandonaram, vocês me deixaram, eu sou menorzinho aqui da minha casa, mas não, ele era muito bem resolvido dentro dele. Ele já sabia que ele era uma resposta no meio das estatísticas. Ele sabia que ele não ia ficar nessa crise de estatística, de visibilidade, de fama, de sucesso, de todas essas coisas. Pelo contrário, ele sabia quem ele era, ele tinha uma identidade muito bem definida, e ele sabia qual era a resposta que ele tinha que dar para aquele momento, naquela geração e naquela situação. A minha meditação nessa manhã com você é pensar sobre isso. Onde nós estamos nesse cenário? Nós estamos só preocupados com as questões estatísticas, de nos tornarmos mais um número, de crescermos por crescimento, de alcançarmos só por visibilidade mesmo, só por mais likes, por mais visualizações, só por melhores marketings, só por todo esse florear que a gente tem visto na sociedade hoje, dentro do nosso contexto, eu digo, igreja mesmo, a nível de Brasil, ou nós temos realmente o anseio e motivação de nos tornarmos respostas em nome de Jesus? Porque o problema não é números, o problema não é crescer, não é estatística. O problema é quando isso se tornou sucesso para as nossas vidas
e aí nos afastou completamente de Deus. Nos afastou completamente do propósito, do desígnio de Deus para cada um de nós. A grande indagação do meu coração, obrigado, viu, meu querido? Que caneca chique, hein? Que é isso? Olha aí, gente. Chique. Isso aqui é resposta, não é estatística não, viu? A grande pergunta que eu tenho feito para mim mesmo é essa. Nós temos sido mais um número estatístico na cidade, como igreja, de tudo que a gente está envolvido, fazendo, realizando, tendo esse contexto de obra, ou realmente nós temos sido resposta? Como igreja da cidade, quando a gente olha para a nossa realidade, como uma Ribeirão dessa, como uma cidade numa amplitude, com seus desafios enormes que tem aí pela frente, quem está inserido nos contextos sabe de todos os desafios, nós temos realmente apontado caminhos, nós temos realmente atraído dessa presença de Deus para dar uma direção com uma resposta bíblica muito bem definida e coerente, ou nós temos feito parte, como igreja, de mais uma estatística, e a partir daí nós vamos nos envolvendo e nos iludindo, nos distraindo com essas questões. Eu já falei sobre isso, até porque eu entendo que um dos grandes inimigos nessa sociedade agora, contemporânea, que nós estamos lidando com ela, na minha percepção, são 3 grandes problemas que nós temos como igreja. A pressa, todo mundo tem pressa. Os barulhos, os ruídos, porque a pressa faz consigo a gente estar envolvido com muito barulho, com muito ruído, e a ilusão da multidão. Nós queremos multidões. Então, tanto a pressa, quanto esse barulho externo que nos distrai, que chama de distração, quanto as multidões, tem feito com que a gente perca a capacidade de ser resposta das coisas simples do dia a dia da sociedade. As coisas simples. Você quer ver? Setembro agora nós temos uma mobilização do Setembro Amarelo. Ano passado nós fizemos, como conselho. Não sei se você sabe, mas Ribeirão Preto saiu da curva e está altíssimo índice de suicídio na cidade, na região novamente. Eu entendo que a única resposta para uma crise dessa tem que estar com a igreja. A psiquiatria não vai dar conta. As questões medicamentosas subiram 580% o uso de medicamento nos últimos 5 anos no Brasil. 580%. A Organização Mundial de Saúde estima-se que agora, 2020, 20% da sociedade está entupida de medicamento para sobreviver. Inclusive pastores, está assim, ó. Nada contra medicamento, nem terapia, nada. Eu acho que quando a gente rompe um limite, nós precisamos realmente dar um passo atrás e Deus vai usar todos os tipos de terapia, inclusive a medicina, as questões químicas, orgânicas, patológicas, para corrigir curso da vida da gente. Esses dias vocês devem ter visto, porque está em rede social para todo lado, sobre a questão da psicopatia. Como tem psicopata, gente? E no nosso meio está cheio. Porque essas neuroses, essas pressas, esses ruídos, essas multidões, as respostas que nós temos que dar, só por dar resposta, só para fazer parte de uma estatística de ter dado uma resposta, isso tem nos levado a neuroses e psicoses e crises e mais crises. A frase que nós mais ouvimos hoje, mais falamos às vezes, não aguento mais, basta. Basta dessa igreja. Basta esse ministério. Basta esse crente nessa igreja que eu não aguento mais. Basta esse grupo que eu não... É a frase que nós mais falamos ou mais ouvimos hoje na nossa caminhada, dessa trajetória. Porque nós estamos esgotados, nós estamos sobrecarregados, porque nós precisamos crescer, nós precisamos dar resposta, nós vamos ficar para trás. E nada contra o que eu vou te falar, e é muito tranquilo, porque essa é a mensagem que Deus tem ministrado ao meu coração. Nós estamos criando hoje nas nossas igrejas, a cada semana, cultos e mais cultos, com temas e mais temas, com programações e mais programações. Eu estou muito preocupado com isso aí, porque isso faz com que a gente vá perdendo toda a nossa capacidade de lidar com as coisas básicas e simples do dia a dia. Aí a gente queria culto para isso, culto para aquilo, culto para aquilo, culto para aquilo outro. E depois reclama que nós não temos tempo para nada. Mas se eu não crio, o outro vai criar, aí o povo vai embora, vai ser arrastado para lá. E aí a insegurança crônica e generalizada toma conta do nosso coração. Sabe por quê?
Porque nós não estamos encaixados em quem nós somos, na nossa identidade, qual tipo de resposta que nós vamos dar numa cidade. É só estatística. Aí nós vivemos numa superficialidade, nós vivemos numa capacidade só de sermos vistos, em termos de uma visibilidade muito legal. Você deve ter visto esses dias uma discussão totalmente fora de padrão, que não tem nada a ver em redes sociais. Um menino que tem 15 milhões de views no YouTube dele num dia, um outro já todo maduro, criticando, acrentalhado, uma falação que não tem tamanho. Eu queria saber quantas vidas resultou salvas naquela discussão. Eu achei aquilo absurdo. Eu não sei você, mas eu achei absurdo. Porque o menino falou, não, Jesus morreu por você, você é o centro que Jesus vai alcançar. A mensagem não é só essa, não era só essa. E nada, estou aqui defendendo isso, aquilo outro, não. É só para você pensar em alguma coisa. É porque eu acho que não cabe para uma rede social e dizer, não, o resultado é que eu tenho 15 milhões de seguidores, assim. Aonde? Seguindo o quê? Virtualmente, quem segue quem? Quem é de quem? Quem presta conta para quem? Aonde está isso? Não, mas se você não usar essa ferramenta, você está fora da contemporaneidade. Eu gostei de uma frase do pastor Bob, de que ele foi falar na reciclagem para nós. Era o desafio da pós-modernidade como igreja. Ser igreja diante do desafio da pós-modernidade. Perguntamos para ele, pastor Bob, o senhor chegou em Ribeirão Preto há tantos anos, 50 anos. Como foi passar todas essas fases da igreja? E o que o senhor tem para dizer? Ele falou, simples eu tenho para dizer. Simples. Pregue a Bíblia, somente a Bíblia. Ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Ponto final. Simples assim, só continue pregando a Bíblia. Ah, mas não pode usar a ferramenta que você quiser, mas não se ilude com essa estatística, não. Isso é como um vento, ó. Passa. O que vai permanecer é a profundidade da palavra de Deus. Vocês têm nas suas igrejas e eu tenho também. Os que permanecem nessas transições que nós temos aí, ó, os que permanecem com a gente, sabe quem são? Aqueles que foram doutrinados nas escolas bíblicas dominicais, que meditavam na palavra, que estavam lá profundamente em Deus. Essa geração está complicada, porque eles não querem nada disso. Eles querem ser mais um na estatística, eles querem ser grandes ministérios, até para-eclesiásticos, porque a igreja não me cabe mais. A igreja aqui não me cabe mais. Sou maior do que esse negócio. Hoje nós temos uma geração assim. Vocês estão retrógrados, ultrapassados, e eu não cabo mais aqui. Não me cabe mais aqui. Então é uma geração estatística. E aí a gente vem nesse texto. E o que me chama a atenção é que, você sabe do contexto, Saul, nesse momento, está atormentado, como uma sociedade dessa, atormentada. O Davi cuidando de ovelha, matando urso, matando leão, numa intimidade com Deus, enraizado em Deus, profundo em Deus, relacionamento com Deus. De repente, alguém diz, olha, nós precisamos de alguém que está fora da curva da estatística. Alguém que está fora do YouTube. Alguém que está fora da rede social. Nós precisamos de alguém que é crente aí na história para se tornar a resposta. Um dos soldados disse assim, eu conheço um. Eu conheço um moço. Eu conheço esse moço. Olha, ele é o Belemita. Olha o artigo. O Belemita. Filho de Jessé. Ele sabe tocar harpa. Ele é valente, sisudo em palavras. Ele tem uma boa aparência. E o mais importante, Deus é com ele. Deus é com ele. Ele é uma resposta. Me traga ele aqui. Aí você sabe do contexto. Jessé o envia até lá. Ele vai servir Saul como resposta para um atormentado. O que Deus mais quer é que a gente seja resposta para os atormentados. Está cheio de atormentado. Nós precisamos voltar a ser resposta para os atormentados. Irmão, ser resposta para quem está tudo certinho é facinho. Eu quero ver a igreja ser resposta para os atormentados. Tem.
Eu quero ver a igreja ser resposta para os dilemas que nós temos de injustiça social hoje. Eu queria ver a igreja ser resposta diante das desigualdades sociais, fome e sede da justiça de Deus nessa cidade. Aí nós vamos começar a ter resposta, a ser resposta, perdão. Aí a gente começa. Então, nesse contexto, só voltando aqui, nós vamos ter agora em setembro novamente o projeto Abraça a Vida, que é dar uma resposta para essa grande ferida social, que é uma crise profunda de identidade, que a nossa juventude, principalmente, está mergulhada. E hoje, ninguém mais tem resposta, é só nós. A Bíblia diz que quem tem um filho tem a vida. Se nós temos Jesus, que é a vida, como que a morte está imperando nessa sociedade? Como que a morte domina? Como que todos os dias nós temos uma estatística dessa? É porque nós estamos nos tornando essas estatísticas, estar só por estar naquele momento. Agora eu tenho certeza, se nós arregaçarmos as mangas, eles vão dizer o seguinte: olha, eu conheço um povo nessa cidade. É um povo. Eles estão olhando para a mesma direção, eles têm o mesmo pai, eles têm a mesma identidade, eles são valentes, eles são bons em palavras, eles têm uma boa aparência, eles sabem entrar e sair, tem mais, Deus é com eles têm alguma coisa diferente. Eles são resposta quando eles chegam. Eles não chegam só por chegar. Eles não ocupam espaço só para aglomerar multidões. Eles não ocupam espaço só para consumir. Pelo contrário, quando eles chegam, a morte vai embora. Chega uma resposta naquela cidade. Tem algo diferente. E olha as características aqui. Primeiro, filho de Jessé. Ele tinha uma identidade. Ele tinha uma identidade definida. Porque a pior crise que nós temos hoje no nosso meio, quando digo nosso meio, é bem genérico, viu? Fica tranquilo. É uma crise de identidade. Se você não tiver a tua identidade definida em Deus, vai ser muito difícil você emancipar-se para um ministério sarado e bem resolvido. Porque todos aqueles que assumem um ministério com uma crise de identidade, ele vai levar uma distorção na personalidade dele. Daqui um pouco ele se torna controlador, manipulador. Daqui um pouco as crises se tornam latentes. Inseguro. Ele não emancipa pessoas. Daqui um pouco ele não consegue ser resposta, porque ele precisa ser o centro das atrações. Ele precisa tudo para o reino dele, para o momento dele. O que mais importa para ele é se ele está bem, se está satisfatório para a vida dele, para o ministério dele. E o filho de Jessé, Davi, nos ensina aqui, ele tinha uma identidade bem definida. É filho de Jessé. E alguém está dando testemunho dele, Ele está dizendo, não, eu tenho uma identidade. Não, o de fora está dizendo, quando eu olho para ele, ele é resolvido na identidade dele. Ele não precisa de plagiar ninguém. Quando a gente é menino, a gente plagia todo mundo, né? Não sei quando você saiu do seminário, mas você fala, não, eu quero pregar que nem Jim Swagger. Da sua época, Jim Swagger, né? Com a Bíblia na mão, não é da minha época não, viu, gente? Sou mais novo, viu? Então você olhava, alguém era referência para você. Você saía do seminário, comprava aquela bibliona desse tamanho para todo mundo ver. Né? Quando eu converti, era aquela Bíblia que Jesus, quando falava, estava escrito em vermelho. Você pegava aquela Bíblia e falava, agora eu vou ter um revelamento do céu para essa igreja. Tudo que esse pastor não fez, eu vou fazer. Eu sei. Mas você é menino. Você não tem uma identidade toda bem definida, uma personalidade muito bem definida. Mas quando você sai da fase de menino e vai para homem, você não precisa mais imitar nem plagiar ninguém. Você sabe quem você é, quem é Deus na sua vida, aonde você está, aonde você quer chegar e qual é o nível de resposta que você vai dar através do seu chamado. Não importa que o outro está crescendo, não importa que o outro está rompendo, não importa que o outro está melhor, não importa que Deus abençoe o outro, eu vou celebrar com ele, glória a Deus por isso. Porque eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade definida em Deus. Me lembro quando menino converti, cheguei na igreja e falava para o pastor, não, está precisando de alguém, eu faço. Chegou um dia, estava na área de música aqui, de som, precisava de um camarada na mesa, eu vou. Ele falou, rapaz, você não sabe nada de som. Eu falei, não tem problema, que importa que eu vou. Aí ele veio me discipular, falando, não é assim que funciona. Não é só de boa intenção que o reino funciona.
O reino de Deus precisa de uma visão, de um chamado, de uma vocação e de competência. Você precisa agregar esses valores para você ter uma identidade, não é fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa concentrar-se nos seus dons. Você precisa se tornar resposta através do seu dom. E aí alguém começa a ver no anonimato você cuidar de ovelha, matar urso, matar leão, cumprir o seu papel. Vai na madrugada, vai dar relatório dos irmãos que estão no campo de batalha. Vai, daqui um pouco, alguém diz, eu conheço alguém. Ele tem uma identidade, pode confiar nele. Procura ele, pode procurar aquele povo lá, eles têm uma resposta, eles sabem quem eles são. Segundo, ele era um belemita, de Belém, casa do pão. Ele tinha um lugar, ele estava estabelecido. Ele tinha uma plataforma. Ele não era mais um aventureiro que surgiu. Alguém que não está alocado numa igreja local, no ministério local. Alguém que está debaixo de uma estrutura, de uma cobertura, de uma liderança, prestando conta. Ele não é alguém que está aí, ó, ao léu. Não, ele tem um lugar, ele tem uma pátria, ele tem uma plataforma. É dali que ele é enviado, nutrido, sustentado, alimentado e cuidado. É dali. É da igreja. É a igreja que faz esse papel. Ele tem um senso de pertencimento. Ó, a tribo de Belém. Ele era um belemita. Ele tinha uma raça, ele tinha um lugar, ele tinha um ministério, ele tinha um pedigree. Você olha hoje para os camaradas, bicho, uma mistura de sei lá com não sei com o quê. De onde você veio? Para onde você vai? De onde você foi? Sei lá, não sei com o quê. Não, ele era um belemita. Ele tinha um senso de pertencimento. Terceiro, ele sabia tocar bem. Saber tocar bem é ser um adorador como estilo de vida. Tudo que ele fazia glorificava a Deus. Todas as suas ações eram para a glória de Deus. Todos os seus envolvimentos eram para apontar um caminho para Deus, para Jesus, para a cruz. Então ele tinha um estilo de adoração na sua vivência, nos seus negócios, na sua empresa, no seu trabalho, no seu chamado, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com a igreja local, no relacionamento com a unidade da igreja. Ele era um adorador. E ele pegava aquele instrumento dele, e quando ele tinha esse estilo de vida e adorava o Senhor, nada e ninguém ficava à frente. Todos os espíritos atormentadores, inclusive aquele que foi enviado para Saul, retirava-se, ele trazia alívio para as pessoas. Ser resposta é onde nós chegarmos, é trazer uma palavra de alívio para as pessoas. Tem gente sofrendo demais pertinho da gente. Uma outra característica para ser resposta, não só estatística, forte e destemido, sisudo. Ele tinha coragem, ele era valente, ele era convicto, ele enfrentava desafios. Tanto que o pai pede para ele buscar um relatório dos irmãos e levar um queijinho lá para os irmãos. Quando ele chega lá, ele olha aquela situação de Golias, ele fica inconformado. Era mineiro, né? Era mineiro, eles eram mineiros. Foi levar 10 queijos, e haja queijo, hein? Minerada estava na guerra. Por isso que ninguém ia atrás do Golias. Deixa que o vento derruba. Deixa. De repente ele chega e fica inconformado com aquilo e fala, como assim? Oh, vocês não estão vendo, o cara está numa afronta aí com o nosso Deus de Israel? Vocês conhecem Deus, vocês não têm aí uma lei de pertencimento, não? Vocês não têm uma identidade de Deus como filho de Deus, não? Vocês não sabem quem vocês são, não? Está todo mundo aí, já faz 40 dias sendo insultado, vocês estão nessa? No entanto, que ele vai dizer, olha, eu tenho um relacionamento com Deus, eu enfrento o urso, eu enfrento o leão, eu rasgo o leão no meio, não tem nada, eu defendo tudo que Deus me confiou. Sabe de uma coisa? Eu vou enfrentar esse circunciso aí. Resposta. Está todo mundo intimidado por um lado, e ele se torna a resposta, porque é convicto. Ele sabe quem ele é. Ele também é sisudo em palavras, diz o texto. Ele sabe falar bem. Ele sabe entrar, ele sabe sair, a palavra certa, dita ao seu tempo. Sim é sim, não é não, ele é bem definido. Sabe o que ele quer. Ele não é essa geração que assim agora, daqui um pouco, Deus falou diferente. Eu não sei se você tem esses problemas, mas lá eu tenho.
Não, Deus falou comigo o quê? Que é para ficar. Fica. E agora Deus falou comigo que é para ir. Ó, mas que Deus bipolar teu é esse? Ou é sim, ou é não. Que história que é essa? Como assim? Ele sabia. E tanto que Saul vai tentar lá botar a armadura. Não preciso disso, eu sei quem eu sou. Eu tenho uma palavra. É dessa forma que eu vou agir. Outra característica dele, ele era gentil. Tinha boa aparência. A tradução define boa aparência como de gentil aspecto. Tinha um bom testemunho. As pessoas olhavam para ele e já logo identificavam que ele era diferente. Já logo identificava que ele tinha um perfil diferente. E a última característica, não na ordem, mas a mais importante, Deus era com ele. Deus era com ele. Significa que ele tinha uma vida íntima, uma vida pessoal, um relacionamento com Deus, uma devoção, um altar íntimo enraizado, ele crescia para baixo. E é assim, irmãos, para me encerrar, que Deus forja a gente para ser resposta. É nesse anonimato. Não é na visibilidade. Em nenhum momento na Bíblia nós vamos encontrar pessoas que estavam em visibilidade ter sido resposta. Daniel não estava na visibilidade. Ele só decidiu não se contaminar. José não ficou na visibilidade, foi preso, esquecido. Visibilidade inclui perseguição, falta de visibilidade, anonimato, solidão, tempos de você ser preparado por Deus. Eu tenho estudado lá com a igreja sobre a vida de Elias, quando Deus tira Elias de cena, depois ele liberou uma palavra, está no auge do ministério dele, a Bíblia diz, e a palavra de Deus veio a Elias dizendo, e disse, vá para o Querite. A palavra Querite é cortar, aparelhar, colocar ao tamanho de. É quando Deus olha para mim, para você e diz assim, ó, não. Vem cá, eu vou cortar tuas asas, está muito azudinho. E como Deus sabe fazer isso com a gente? Gente, Deus sabe bater no lugar que dói. Ele leva a gente para o Querite, lugar de solidão, de ficar a sós conosco, a sós com Deus, da gente enxergar as mazelas do nosso coração e ter um relacionamento íntimo e dependente total de Deus. E a minha maior crise com o Querite era que os corvos iam 2 vezes ao dia só levar a refeição, não 3. Porque crente comer só 2 vezes por dia é complicado. 2 vezes ao dia, os corvos iam levar comida para ele. E ele vai ficar 1 ano nesse lugar. E Deus aparando ele, colocando a medida de. Porque quando Deus quer forjar a gente para grandes conquistas, para fazer cair fogo, cair chuva, e tudo acontecer, nos tornarmos respostas, Querite é o melhor lugar para a gente passar. Só que a gente, batalha para não ficar nesses lugares. Na verdade, o que eu quero te falar é que Deus está brigando para puxar a gente para o anonimato, para trás, e nós estamos brigando para ter visibilidade. É um cabo de guerra, porque a gente está cansado, porque a gente está esgotado, porque a gente não suporta mais nada. Porque Deus está, vem, dá um passo atrás, eu quero estar com você, eu quero um relacionamento mais íntimo e pessoal com você, eu tenho coisas para revelar o seu coração, eu tenho que mostrar os meus caminhos para você, eu quero revelar os meus caminhos para você, e nós estamos, eu quero ver seus feitos, eu quero ver os seus feitos, eu quero ver os seus feitos, eu preciso dos seus feitos, eu preciso de ver os feitos, eu quero os feitos. A Bíblia diz que para o povo de Israel, Deus revelou os feitos, mas para Moisés, os caminhos. A gente fica atrás de feitos, porque traz visibilidade. E Deus está à volta, dá um passo, descansa, solitude, meditação, altar íntimo, cresce para baixo, anonimato, fica escondido, fica tranquilo, fica aí no Querite, eu vou tratar de você, eu vou cuidar de você, e no tempo certo, eu te engrandecerei. A diferença de quem está na visibilidade é que eles quiseram se tornar célebres. Nosso nome será conhecido. Vamos construir essa torre. Nós vamos nos tornar célebres. Nós vamos nos tornar conhecidos. Nós vamos ter 15 milhões de views no YouTube. Nós vamos aqui, nós vamos explodir com esse ministério nosso. Nós vamos bombar com esse negócio. E Deus está, nada disso. Vocês não precisam disso. Quando eu quiser fazer você crescer,
eu coloco as minhas mãos sobre você, eu te levo aonde eu quero. Eu termino dizendo para você que Jesus fez essa escolha. Lá em Mateus 4, ele podia ter escolhido a performance ministerial, o show. Você lembra lá das 3 provas dele? Você está com fome? Vai, faz aí do seu jeito. Você pode. Você sabe, você já, você é o cara, vai aí. Isso vai trazer uma visibilidade. Imagina você transformar pedra em pão e colocar na internet, rapaz. Não tem nada contra a internet, não. Use bastante, viu? Estou falando da motivação desse negócio. Estou falando do coração. Estou falando dessa ilusão que nós estamos, da superficialidade, porque não tem relacionamentos. De nós sermos respostas mesmo. É isso que eu estou querendo dizer. Não tem problema você ter milhões e milhões de nada. O problema é qual é a motivação desse negócio, gente. Eu não sei se você está entendendo isso, mas eu ando numa crise muito pessoal com isso. Não por Ribeirão, não, pelo Brasil, viu? Nós estamos nos perdendo nessa questão aí como igreja. A gente precisa rever algumas coisas nesse sentido. E aí Jesus tinha tudo para o trem bombar naquele deserto. Pensa, era um deserto. Aí Satanás fala, todos os reinos. Vou te levar para o mundo todo. Vou te trazer sucesso, fama, nome. O negócio vai ser power. Vai dar até para pôr sua foto na porta da igreja. Se você quiser. Um odor lá. É só você dar uma dobradinha aqui, ó. Só você dar uma adoraçãozinha aqui. É só você ficar nessa visibilidade que vai dar tudo certo. Jesus fala, sabe de uma coisa? Não preciso de nada disso. O caminho que eu vou escolher é o caminho da humilhação, da rendição, do perder para ganhar, do caminhar 2 milhas com quem eu já caminhei 2, de ser plataforma para os outros crescerem, da simplicidade, da renúncia. Cuidado. Pode ser que a maior tragédia que está rondando o meu e teu coração seja o nosso sucesso. Quando o nosso sucesso se tornou mais importante que Deus, então se tornou uma tragédia para a gente. Cuidado, para você não achar que você sabe, que você pode, que você não precisa de mais ninguém. Cuidado com isso. Cuidado. A gente chega num ponto que a gente acha que pode tudo, que sabe tudo, que não precisa de mais ninguém. Cuidado. Cuidado com isso. Cuidado para você não se colocar numa posição elitizada no reino de Deus. O reino é de Deus, não é nosso. Depois de fizer tudo, considere-se servos inúteis. Nada é sobre mim, sobre você, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, sobre Mar, nada. Tudo é sobre Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Anonimato. Porque quando Deus te tira desse lugar, aí Ele engrandece o nosso nome. As pessoas começam a dar testemunho de você, do seu chamado, do seu ministério, do seu propósito. Eu concluo dizendo para você que nós precisamos cumprir essa missão nossa com fidelidade bíblica. Não adianta nada a gente terminar uma carreira infiel biblicamente. Nós precisamos ter uma sensibilidade social com a nossa Jerusalém, nossa casa. Nós precisamos olhar com mais carinho para as realidades que nos cercam. Oferecer, além de um crescimento qualitativo, uma transformação pessoal e comunitária para o povo que caminha com a gente. Eu reuni minha liderança esses dias e falei, nós não vamos aqui contar números e narizes. Quantos nós temos? Nós vamos ficar observando esse mês todo. Quantos foram transformados com a nossa mensagem? Qual tipo de mensagem a gente tem pregado aqui? Conversava com o pastor de Carlos esses dias e nós falávamos sobre isso. Ele falava, cara, estou muito preocupado, porque o tipo de mensagem que eu estou pregando está gerando o quê? Qual tipo de crente que está gerando aí no processo? Porque nós vamos ser cobrados por esse tipo de mensagem. A resposta que nós vamos ter que dar é essa. Essa mensagem, ela tem transformado as pessoas?
ela tem transformado a comunidade local onde nós estamos, ela tem sido resposta realmente de impacto para uma transformação. E por último, precisamos de uma teologia muito mais prática, muito mais simples, que traz respostas para a simplicidade da vida, novamente. A gente nada contra a teologia, a gente está até com um ótimo curso acontecendo, como conselho, mas nós estamos teologizando demais. Tudo que pega, a gente pega. Missão. Missão é o próximo passo que eu vou dar. Todos os dias da minha vida, ó, diariamente, por tempo indeterminado, até que a visão se consolide. Não importa que está dando certo outra questão para o outro. Eu tenho minha missão, eu tenho minha visão, eu tenho meu propósito. O propósito é o desígnio para qual motivo você foi criado. Irmãos, bastidores, você trata disso também. Tenho tido a oportunidade de tratar de bastidores, de igreja, de pastores, desse recôndito todo. A galera está mais perdida do que qualquer coisa. Estou dizendo que não, dizendo de Brasil. Não tem um senso de visão, não tem um senso de missão, não tem um senso de propósito definido. Qualquer coisa serve, daí vão abraçar esse negócio. E vão ver onde vai chegar isso daí. E aí vive despropositalmente. Aí a gente está o tempo todo olhando na janela, o tempo todo olhando na janela. Nunca conseguimos olhar realmente a missão que Deus nos deu e designou uma igreja para a cidade, para nos tornarmos uma resposta para essa cidade em nome de Jesus. Eu encerro dizendo para você que precisamos dessa graça de Deus para nos tornarmos o filho de Jessé, um belemita. Para que a igreja se torne resposta a partir de hoje nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Pode ser sentado mesmo. Se quiser colocar em pé, por favor. O louvor, pode vir aqui. Vamos ter um tempo de oração. Pai, no nome de Jesus,